Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Glicose alta e alta pressão. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você informações de pesquisas recentes e gostaria que você soubesse. Porque se você tem algum familiar ou se você mesmo sofre de pressão alta, deve saber que a única forma verdadeira de controlar a pressão, de forma natural, é também controlar os níveis de glicose. Isso o médico não vai te dizer, porque o médico está acostumado a que se você chegar com pressão alta, ele vai te dar apenas um medicamento diurético ou algo que reduza a pressão de forma química. Mas uma das principais causas da pressão alta é a glicose alta. Se você não souber que tem glicose alta, definitivamente nunca vai conseguir controlar o problema da pressão alta. Vou um momentinho para o quadro. Por muitos anos, já mais de 20 anos, me dedico a ajudar as pessoas a emagrecer. Temos clínicas YouSend. As clínicas Naturalism existem em 8 países. Em Porto Rico, no EUA, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia. Temos serviços na Espanha, na Holanda e outros lugares. Então, em todos esses países, temos a oportunidade de trabalhar com milhares de pessoas todas as semanas. Cerca de 304 mil pessoas visitam os diferentes centros Natural Slim em várias partes do planeta. E lá temos a oportunidade de, com pessoas reais, experimentar o que funciona e o que não funciona. Entre as pessoas com sobrepeso e obesidade, e principalmente entre as pessoas diabéticas, a pressão alta é a coisa mais comum do mundo. Na verdade, no EUA, estima-se que 42% de toda a população está com algum tipo de medicamento para pressão alta, é um percentual bem alto. Agora, o que geralmente não se sabe é que, para a glicose estar alta, primeiro é preciso abusar de certos tipos de alimentos. Esses alimentos, quando consumidos em grandes quantidades, podem contribuir para o aumento dos níveis de glicose no sangue. É importante lembrar que a moderação na dieta é essencial para manter a saúde e evitar problemas relacionados ao excesso de glicose. Existem alguns alimentos que elevam a glicose, que são os alimentos do tipo E. Estamos falando de alimentos que engordam, que são os E porque são inimigos do controle da diabetes? Não. Estamos falando do pão, da massa, da farinha, do arroz, da banana, da batata, dos tubérculos que são como raízes, que são amidos, cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de fruta, refrigerantes açucarados. Esse tipo de alimentos tem a propriedade de obrigar o corpo a produzir muita glicose. Como produzem muita glicose, também forçam o pâncreas a produzir muita insulina. Esses alimentos elevam a pressão. Esses alimentos podem aumentar a pressão, especialmente se a pessoa tem um sistema nervoso excitado e come carne vermelha. Mas a maioria das pessoas que sofrem de pressão alta é porque consomem demais os alimentos do tipo. E isso é o que eu tenho visto na prática depois de ter atendido mais de 200 mil pessoas nos Centros Natural Lima em 8 países. Agora, se você tem um ente querido que sofre de pressão alta, deve saber que a pressão alta é chamada de assassino silencioso. É chamada de assassino silencioso porque a pressão sobe, porque o líquido, o sangue que há dentro do corpo é mais sangue do que realmente cabe confortavelmente. E se acomoda confortavelmente dentro do sistema vascular? Não. É como um cano, então a pressão alta corre porque há retenção de líquido e a retenção de líquido, mas também o coração está bombeando forte para tentar passar através de capilares e outros que não estão totalmente abertos, que não estão totalmente relaxados para poder deixar passar isso sem pressão. Então, o que causa essa pressão alta? Bom, quando você vai ao médico, eu já fui a muitos médicos e tenho muitos médicos que foram membros do sistema Natural Slim em todos os Natural Slim, em todos os países onde operamos. E chegam médicos que estão gordinhos, barrigudos, diabéticos, e nós, quando os colocamos no programa, explicamos que estamos trabalhando com o metabolismo, não estamos trabalhando apenas com doenças. Como recuperar a energia do corpo? Invariavelmente, um médico que faz parte do sistema Natural Slim vai ter a experiência de que vai emagrecer, vai recuperar sua energia e a pressão vai diminuir. Na verdade, mais da metade de todas as pessoas que participam do programa Natural Slim estão acostumadas a que o médico se veja obrigado a tirar o medicamento. Sempre dizemos à pessoa,
Não pare de tomar o medicamento. Você deve ir ao médico e que ele revise quanto você precisa agora. Mas dizemos para ir ao médico porque é tão problemático. Não usar o medicamento se você precisa, quanto usá-lo se não precisa, porque então a pressão pode cair demais e isso é perigoso. Agora, o que não se sabe por aí, como a mente, que é a mensagem deste vídeo, é que pressão alta, na maioria dos casos, é igual. Alta glicose, ou seja, se a glicose, que é o açúcar no sangue, sobe, a pressão também vai subir. Mas eu vou te explicar o porquê. Quando a glicose, que é o açúcar no sangue, sobe muito, essa glicose elevada causa inflamação. Você percebe que as pessoas com diabetes são amputadas, né? Eles são amputados porque o tecido morre, os nervos morrem e assim por diante. As pessoas com diabetes podem perder a visão. Por que elas perdem a visão? Bom, por causa da alta glicose que também causa inflamação, as pessoas com diabetes, que são as que têm a glicose mais alta, vão ter mais problemas cardíacos, 5,5 vezes mais do que as pessoas que têm diabetes, 5,5 vezes, ou seja, quando há alta pressão. Isso sempre é, ou na maioria das vezes, porque de alguma forma há alta glicose. Agora, você pode dizer, isso que Frank Soares está dizendo não faz sentido para mim porque meu marido é magro. Tem pressão alta e ele não é diabético. Agora, eu te convido a medir a glicose do seu marido, a glicose em jejum, de uma pessoa que tem glicose normal, deve ser 85 miligramas por decilitro ou menos. A grande maioria das pessoas magras que conheci com pressão alta, se eu pedir para medirem a glicose, mesmo que não sejam diabéticas, vamos encontrá-las com 99, 102, 115. Não chegam a ser diabéticas porque diabetes é determinado em 130, né? Mas eles estão em um ponto onde essa glicose está muito alta e ao inflamar o corpo está elevando a pressão. Tudo que causa inflamação no corpo está fazendo mal. Se faz mal ao corpo, automaticamente vai obrigar o sistema dos rins e outros órgãos importantes a produzir hormônios importantes chamados renina, angiotensina e aldosterona, que desempenham funções cruciais. Essas três substâncias, hormônios, todas têm a ver com o aumento da pressão. São produzidas em grande quantidade quando a glicose sobe. Na verdade, o contrário também é verdadeiro. Quando você consegue reduzir a glicose, automaticamente a pressão vai por conta própria. Eu tenho a experiência de que mais da metade das pessoas que participam do programa Natural Slim, quando emagrecem, o médico não tem outra escolha a não ser retirar o medicamento para a pressão alta, retirá-lo quando ele havia dito que isso era para a vida toda. Não é para a vida toda nada. Se você reduzir a glicose e mantiver em jejum 85 ou menos, eu te garanto que sua pressão vai ficar normal. Claro, você tem que ajudá-la, como em outros episódios que te ensinei, com magnésio, que ajuda a reduzir a pressão, com potássio, que também ajuda a reduzir a pressão. E se você tem um sistema nervoso agitado, então você vai fazer seu suco de vegetais, sucos verdes. Agora, a mensagem principal disso é que se você quer evitar um ataque cardíaco, se você já está com pressão alta, um ente querido seu está com pressão alta, pai, mãe, avô, avó, mesmo que seja magro, verifique a glicose dele. Como se verifica a glicose? Olha, eu vou te ensinar agora, vem aqui e presta atenção. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Olha, aqui eu tenho um glicosímetro. Você não precisa ser diabético para ter um glicosímetro. Isso é vendido na farmácia e você pode ter totalmente sem nenhum tipo de problema. Agora, se você tem pressão alta e não resolve, facilmente perceba que o medicamento tem efeitos colaterais. Não existe nenhum medicamento que não tenha efeitos colaterais. A forma de medir sua pressão é esta. É fácil. Vamos ver aqui. Ok, vou ligar meu glicosímetro. Ok. E eu principalmente recomendo que você a meça em jejum pela manhã antes de fazer qualquer coisa, antes de sair da cama. Essa medida em jejum te diz qual foi a média, a sua glicose do dia anterior. A glicose em jejum nunca é baixa. Se no dia anterior você teve muitos picos de glicose, ou seja, algo estava elevando o seu açúcar sem que você percebesse, olha aqui, vou medir a minha, ok, vamos ver como está a glicose do Frank. 89, ok, olha, isso está bom, 89 porque eu comi às 6h30, é um bom nível.
Mas se você acorda pela manhã depois de dormir 8 horas e está acima de 85, você já deve suspeitar que algo que você está comendo. Revise o tema do que chamam de alimentos agressivos. Vá ao Metabolismo TV. Aprenda como medir sua glicose detectando seus alimentos agressivos. Alimentos que disparam glicose impedem baixar pressão. Mantém medicamentos. Medicina lucra com doença. Elimine glicose alta e identifique agressivos. Glicose matinal. O negócio da medicina é nunca te tirar o medicamento. Porque esse é o negócio, que você continue doente e que continue com sintomas. Mas se você conseguir eliminar esses alimentos que são altos em glicose, que produzem muita glicose, principalmente se souber quais são os alimentos que são agressivos, que te afetam, e pela manhã começar a dar 85 ou menos, você não vai ter muitos problemas com a pressão. E eu te digo isso, que a verdade sempre triunfa.